Bom dia! Nós mais uma vez aqui, continuarmos a nossa leitura bíblica. Vamos ler o livro de 1 Timóteo. Bom dia, Mirce. Bom dia, Gé. Ontem lemos 2 Tessalonicenses e hoje vamos iniciar 1 Timóteo. Se Deus permitir, a gente lê o livro todo. Então, vamos orar, colocar na presença do Senhor para que Ele conduza esse momento. Então, oremos. Pai Celestial, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia, meu Deus, mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia com vida, com saúde. E aqui, Pai, disposta a conhecer a Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos traga revelação, que o Senhor nos dê sabedoria divina, Pai, sabedoria dos altos céus, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, conduzindo cada palavra, meu Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Amém, gente? 1 Timóteo contém 6 capítulos, 113 versículos, e o autor é Paulo. Foi escrito em 62 a 64 anos depois de Cristo. O contexto é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, exortando-o a defender a fé e a liderar a igreja com piedade e sabedoria. O livro destaca a importância do ensino saudável, a conduta adequada na igreja e o cuidado pastoral. Uma carta com muitos ensinamentos, mas também muitos desafios. Que o Senhor nos abençoe, que seja Ele conduzindo, que a gente não acrescente, que a gente não mude nada. Diva, Carmen, bom dia. Estamos iniciando a leitura do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui a gente observa que nas outras cartas ele não usava desse termo misericórdia. Aqui com Timóteo ele já usou, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele não está aqui escrevendo para uma igreja, para um grupo, ele estava escrevendo aqui para uma pessoa, um filho na fé, um líder que ele orientou para cuidar de igreja, né, de pessoas. Advertência contra falsos mestres da lei. Então Paulo começa a orientar Timóteo. 3. Quando partir para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixe de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. E ele fala aqui, a ordenar certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. E as doutrinas eram dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. As pessoas continuavam, mesmo depois de todo o sacrifício de Jesus, mesmo depois da vinda de Jesus, de tudo que Jesus fez naquela cruz por nós, aquelas pessoas continuavam acrescentando outras coisas, continuavam apegadas àqueles regras, mitos, rituais que tinham na lei. Não bastava só o sofrimento de Jesus. Mesmo que acreditassem em Jesus, eles tinham que acrescentar algo a mais. Estavam distorcendo. Então, tinha pessoas ali que estavam anulando realmente o sacrifício de Jesus, que Jesus fez por nós. E aí no versículo 5, o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Muitas pessoas criam suas próprias doutrinas, anulam tudo aquilo que o Evangelho deixou para nós, tem de ensinamentos, e criam suas próprias doutrinas. E Paulo chama a atenção aqui. São pessoas que com conhecimento distorcido da palavra. Não sabem nem o que eles mesmos estão falando. E estão ensinando, quer dizer, são pessoas que deveriam estar aprendendo da palavra do Senhor.
mas já estou ensinando, porque estou ensinando dela mesma, e não do Evangelho. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Então aqui ele coloca, para que serve essa lei? A lei serve para aquele que não acredita em Jesus, para aquele que não tem Cristo em si, para aquele que de fato anula tudo aquilo que... Porque existe aquelas pessoas, naquela época, imagine, aliás, hoje, depois de mais de 2000 anos, existem pessoas que não conhecem, ou que desconsideram, ignoram o Evangelho, ignoram o sofrimento de Jesus e vivem sua vida da forma que ela acha que é melhor. Imagine naquela época, foi o quê? 60 anos depois da morte de Cristo. Então, estava recente, mas muitas pessoas ignoravam. Então, Paulo está dizendo aqui, a lei não funciona para as pessoas, essas regras, esses mitos, essas coisas, não é para quem é cristão, para quem acredita em Jesus. Para quem crê em Jesus, é o Evangelho. É o que Jesus ensinou, é aquilo. É acreditar nele. Agora, para esse grupo de pessoas aqui, que ele citou, a lei vai funcionar para ela. Porque a lei só trata da disciplina do corpo, não da questão espiritual. Ela não salva. E aí ele fala, e vou ler novamente para quem são essa lei. A lei é boa, ele colocou, se usada de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os... Aí ele vai dizer, para quem é essa lei? Transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. É para esse grupo, para quem ignora, para quem não aceita, para quem rejeita. Não é para nós. Nós cremos em Jesus e nós lutamos para obedecer todo o evangelho deixado. A graça de Deus concedida a Paulo. Versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente, aí Paulo aqui, ele começa a falar das coisas que ele fez antes de conhecer o Evangelho, antes de ter um encontro real com Jesus. Ele colocou, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim que anteriormente fui, aí ele começa, blasfêmio, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso, porque ele foi perseguidor de igreja, perseguidor de cristãos. E ele perseguia em nome de Deus, em nome da lei. Então Paulo sabia de fato que aquela lei não era para quem tinha e tem Jesus. Então ele coloca, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agia em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. Com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não esconde, ele reconhece de onde ele veio, quem ele era. E aí a gente pensa assim, se Deus foi capaz de fazer aquilo com Paulo, que perseguia mesmo Jesus, perseguia os cristãos,
perseguir tudo aquilo que era do Filho de Deus, Ele pode fazer com qualquer um hoje, porque Deus permanece o mesmo. É mesmo? Então Deus pode pegar uma pessoa, por mais errada que ela seja, e transformar ela numa pessoa que defende o nome de Jesus. Assim como Ele fez com Saulo, que é Paulo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Então, por meio daquele homem, que muitos tinham medo, os cristãos tinham medo dele, porque de tão ruim que ele era. E ele coloca aqui, por que Deus fez aquilo com ele? Transformou ele, para que ele servisse de testemunho. E que não fosse em vão, que as pessoas vissem a transformação dele, a mudança que o Senhor fez na vida dele, e que ela pensa também, nossa, se Deus foi capaz de fazer isso com esse homem, pode fazer comigo também. E assim é de fato. Versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aqueles que rejeitam realmente naufragam. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Gente, é muito sério a blasfêmia. É muito sério a rejeição à palavra do Senhor. É muito sério a rejeição a Jesus Cristo. O fim não é bom. Não é bom. Olha só isso, gente. Entre eles, aí citou o nome, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui terminamos o capítulo 1, com essa passagem aqui bem forte. Que a gente procure cada vez mais conhecer a palavra, para a gente não desviar dela. A gente pedir também ao Espírito Santo de Deus para nos orientar, nos auxiliar, e a gente andar no caminho certo. Amém, gente? Vamos continuar. Capítulo 2. Esse traz umas instruções sobre a adoração. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, é uma orientação para nós, que nós temos que orar por todos, inclusive pelas autoridades. E muitas das vezes, próprio cristão, próprio crente, fica falando mal das autoridades. Se ela está lá, a orientação é que a gente ore por ela. Para quê? Para que a gente possa viver de forma pacífica, tenha paz, você está colocando aqui. Versículo 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é desejo de Deus que toda pessoa seja salva. O Senhor não deseja que nenhum filho dele se perca. Qual é o pai que quer ver um filho no sofrimento? Pai nenhum quer. Nós que somos humanos ruins, não queremos. Imagina Deus que é bondoso, que é amor. Então ele que não quer mesmo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem
Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para isso, fui designado mensageiro e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, orientação para homens e para mulheres. Para os homens, orar, levantando as mãos, orando por todas as pessoas. Mulheres que também adoram a Deus, tenham cuidado com os excessos, com a forma de se vestir. Tem as orientações para tudo. A Bíblia é completa, não falta nada, nada. A Bíblia traz tudo, todo tipo de orientação que um cristão quer viver de acordo, quer agradar ao Senhor, tem aqui na Bíblia. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Adriana, bom dia. Maria Marques, bom dia. Estamos no capítulo 2, versículo 11. Uma mulher deve aprender em quietude, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Essa aqui, gente, essa passagem, ela merece um estudo bem profundo mesmo. Porque aqui muitos usam essa passagem para proibir a mulher de assumir cargos, funções, lideranças em igreja, usando essa passagem. Esquecem de tudo aquilo que Paulo fez também, que trouxe para nós aqui na palavra, na própria Bíblia. E eu vou citar algumas questões que nós já até lemos. Não vou citar outras, porque se a gente for citar mais, que dá muitas referências, e aí passa a ser estudo de fato. Mas aqui é só para a gente despertar em nós o desejo de buscar essa verdade. Paulo aqui, na verdade, está orientando a Timóteo sobre aquele povo que estava ali com ensinamentos errôneos. Pessoas aqui mesmo aqui em cima a gente viu. Pessoas que nem tinham domínio da palavra, não conheciam a palavra. E estavam levando essa palavra a pessoas que deveriam estar aprendendo, estavam ensinando. E aí Paulo coloca aqui, a Bíblia, nós já lemos também, que a Bíblia ela traz orientação quanto à mulher, colocando o homem, o cabeça, de fato. Jesus é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Então ele coloca aqui que a mulher, que ela fique quieta. Aqui ele está colocando quietude. Deixa eu ler novamente. Peraí. Uma mulher deve aprender em quietude. Aprender em quietude. Com toda a sujeição. Sujeitar quem está ensinando. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. A mulher tem que ser sujeita ao homem. Porque o homem, na Bíblia, se nós obedecemos a Bíblia, então nós obedecemos também isso. Não é eu, não é ninguém, não é nenhum líder aqui que está colocando isso. É a Bíblia. Coloca que a cabeça da mulher é o homem. E aqui eu gostaria só de falar que Paulo está orientando aquelas pessoas daquela região. Colocando para Timóteo como ele deve orientar a igreja dele. Que as mulheres elas têm que aprender se sujeitando quem está ensinando. E que a mulher, ela deve também entender que ela é submissa ao seu marido, ao homem, ao líder. Mas Paulo, ele não coloca aqui, no modo geral, porque nós já lemos outras passagens aqui, até Paulo fazendo referência
há mulheres que ajudaram ele no ministério dele. Como, por exemplo, Febe, em algum lugar aqui, eu não lembro qual foi a passagem, que a gente pode buscar também depois, que ele fala, ele honra aquela mulher. E ele fala também de Priscila, esposa de Áquila, que também tinha um ministério, uma igreja dentro da sua casa. E fala também até que ela orientou Apolo. Fala também de quem? Mais a outra, eu até coloquei. E outra passagem também, que eu até coloquei aqui pra gente não esquecer, é em Gálatas 3:28, eu gostaria de ler também. Gálatas 3:28. É só nessa parte que eu vou trazer um pouquinho a mais, tá, gente? Gálatas 3:28, ele fala o seguinte, o próprio Paulo fala isso. Só pra gente esclarecer que 3:28, Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Tá aqui mesmo, ele fala, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Ele coloca aqui que em Cristo não existe essa distinção. Então, se ele aqui proibir, de fato, a mulher no geral, ele está contradizendo aquilo que ele está colocando lá atrás. E a Bíblia não tem contradição. Então, aqui são ensinamentos. A mulher tem que ter a humildade e entender que ela, segundo a palavra do Senhor, ela é submissa. Não devemos mudar isso, porque está na Bíblia. Então, nesse caso, então, a mulher, ela pode, sim, assumir lideranças, cargos em igrejas, mas nunca perder, até porque o Senhor ele trabalha com a humildade, e nós precisamos ter humildade. E muitas vezes tem mulheres que não querem se sujeitar, ela quer ser mais do que ser mulher, quer ser o homem também. Não está errado. Por isso que existe muito sofrimento hoje com a mulher, porque a mulher quis assumir o papel do homem. E aí ela assumiu tanto da mulher como do homem. E aí sobrecarregou. Por quê? Porque o Senhor é justo. É justo e ele faz valer a sua palavra. Então, vamos continuar. Depois a gente faz um estudo, viu, gente? Tem muito estudo sobre isso. Eu fui lendo aqui, fui vendo o quanto tem, porque existe muita insatisfação, muita revolta, muita dúvidas referente a essa passagem. Então, ela é digna realmente de estudo. Então, vamos, capítulo 3. Bispos e diáconos. Essa palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. Quer dizer, se tem alguém aí que quer ser um líder aí na igreja, aspira a uma nobre função. É necessário, pois, que essa pessoa, que o bispo seja, o que essa pessoa precisa ser? Precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Então, são orientações, pessoas que querem liderar em igrejas. Versículo 4. Deve governar bem em sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então comece primeiro governando a sua própria casa. Seus filhos, suas finanças, organiza sua vida em casa, depois assumir a igreja. O bispo não pode ser recém-convertido. Tem que ser alguém com experiência já no andar com Jesus. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Então as pessoas descrentes, os não cristãos, as pessoas de fora, têm que olhar para aquela pessoa e ter uma boa referência dela. Versículo 8. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos. Deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa.
primeiramente devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que o sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Então, são as orientações nas aulas que Paulo deu para Timóteo e serve para nós hoje também aprendermos. Motivos para as instruções de Paulo. Versículo 14. Escrevo estas coisas esperando ir até você o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aí ele coloca: aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui fechou o capítulo 3. Capítulo 4 agora. Instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com a ação de graças pelos fiéis e conhece a verdade. Como que a pessoa tem a mente cauterizada? Ela não realmente, ela está fechada, ela não quer receber a palavra. Ouve, muitas das vezes a pessoa até lê a palavra, lê o evangelho, mas ela já se fechou, ela quis aquilo, ela criou a sua doutrina ali, o que ela quer seguir, e nada muda. Não tem pessoas que falam assim? Eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar. E assim são essas pessoas. E aí Paulo está dando a orientação. Cuidado, essas pessoas distorcem, proíbem até casamento, querem, coloca como se fosse algo insignificante. E aí existem muitos pecados, e isso se estende até hoje. Proíbe casamento, comer alimentos que o próprio Senhor deixou para nós comer. Então tudo aquilo que não está na Bíblia não é correto. E a gente não deve seguir. Porque a própria palavra, a Bíblia fala que a gente não deve acrescentar e nem tirar. E se a gente está colocando aquilo que não tem na palavra, nós estamos acrescentando e está errado. Então precisamos estar atentas a isso. Versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina, que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ele está colocando que é mais proveitoso o exercício da palavra, você nutrir o seu espírito, do que o exercício físico. Porque é claro que é necessário que a gente faça de fato. Mas creio eu que ele está aqui colocando que tem pessoas que valorizam muito o seu corpo físico, esquece do seu espírito, que também precisa ser cuidado. Então, ele colocou que o físico ele vai ficar, é passageiro, não vamos levar ele. Mas o nosso espírito, esse sim precisa. Ele colocou que a piedade vale mais do que o exercício físico. Versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra.
no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Então, Timóteo, ele recebeu uma profecia e ele recebeu também imposição de mãos. E Paulo está colocando, não negligencie, coloque em prática. Então, quem sabe, nós temos também e nós não estamos colocando em prática. E aí? Profecias, muitos recebem e aí guarda, esquece, não coloca em prática. Deus, ele só leva a palavra, mas quem tem que fazer as coisas somos nós. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Cuide da sua vida também. Primeiro cuida de si e depois para o ensino. Persevere nele, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. A gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Primeiro vamos viver aquilo que nós vamos levar e não pregar aquilo que a gente não vive. Salvadene, bom dia. Maria Marques, bom dia. Adriana, bom dia. Como tratar as viúvas, os presbíteros e os escravos? Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Aqui Paulo ele trata Timóteo ensinando de fato, que Timóteo era bem jovem. E Paulo tem esse cuidado com ele, para ele ser respeitado também, ser visto como um líder, mas não pego em erros, em transgressões. Mas ele ensina que até como tratar as pessoas, porque ele era muito jovem, mas ele era ungido do Senhor. E as pessoas precisavam ver isso. Mas aqui ele vem agora com como ele tratar as pessoas lá lideradas dele. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha só o cuidado. Versículo 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido aos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Versículo 6. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. As orientações aqui para que os filhos, os netos, primeiro aprendam a palavra do Senhor em casa, para que elas dediquem a isso também, para que as viúvas elas se mantenham puras, conhecendo a palavra, em oração, em súplica, e não leve a vida a prazeres do mundo. E aí ele continua: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Versículo 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. As orientações para as mulheres viúvas, considerada viúva para receber o apoio da igreja. Eu creio que naquela época é que não existia aposentadoria. Por isso tinha que ter esse cuidado, porque ela já tinha mais de 60 anos e não tinha o seu provedor mais. Então a igreja que cuidava disso. Então, se a mulher era mais jovem, ela poderia trabalhar. Versículo 11. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar.
Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Quer dizer, elas não vão dedicar somente a palavra do Senhor, a Cristo. Elas vão depois casar. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Olha só. Vai ajudar as viúvas jovens, para deixar elas ociosas aí, batendo perna, falando que não deve, e aí pecando. Então Paulo coloca, se é nova, pode trabalhar, porque aí se ocupa, e não fica aí por aí falando besteira, e pecando. Penso eu que foi isso, né? 14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administre a sua casa e não dê ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Uma mente ociosa, ela vai gerar coisas desagradáveis. Algumas, pois já se desviaram para seguir Satanás. Que perigo, gente. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Está falando, não deixa só para a igreja cuidar, mas que a família pode ajudar. Versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Estou colocando que o presbítero, os líderes que faz bem o seu trabalho, ele é digno de dupla honra. É digno também de receber pelo que ele faz. Então, é certo que ele receba. Se ele dedica a vida dele ao trabalho do evangelho, é digno disso também. Então, muitas das vezes você vê líderes de igreja recebendo presentes, recebendo carinhos, atenção, sendo honrado. E muitas das vezes as pessoas falam, nossa, está puxando saco. Não é, a própria Bíblia fala, é digno de dupla honra, quer dizer, ele pode receber pelo trabalho que ele está fazendo, e ele pode ser honrado com algum irmão. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Então, se alguém levantar falso, né, falar e está errado, só está mentindo, está pecando. Então, deve ser chamado a atenção diante de todos. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos a seguir essas instruções, sem parcialidade, e a não fazer nada por favoritismo. Ser justo, não ter favoritismo. Não se precipite em impor as mãos em ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Cuidado em impor mãos em pessoas erradas. Não beba somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então Timóteo tinha algumas enfermidades. Ele dá orientação também com o pai mesmo. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são manifestas e as que não o são não podem permanecer ocultas. Então, o pecado ele não vai ficar encoberto. Em um certo momento ele vai aparecer, assim como as boas obras. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente não tem como esconder nada de Deus. Capítulo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito, pelo fato de serem irmãos. Tem que respeitar do mesmo jeito. E até mais, porque além de ser seu chefe, seu senhor, é também seu irmão em Cristo. Ao contrário, deve servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine
e encoraje essas coisas. O amor ao dinheiro. Versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, muitas das vezes a gente vê muito isso. Muitas pessoas levando a palavra por interesse, por querer ter lucro financeiro daquilo. 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Essa passagem é muito usada por muitas pessoas, colocando para ser salvo, não pode ser rico, não pode ser próspero financeiramente. E aqui colocando que é o amor ao dinheiro. Se você tem o seu dinheiro e você faz tudo para ter seu dinheiro, para manter seu dinheiro, aí sim você está pecando, porque você está colocando ele acima de Deus. Você está vivendo para seu dinheiro. Ele não está colocando, mas o dinheiro, se ele é usado de forma correta, é usado para o reino de Deus, usado para ajudar pessoas, ele não é pecado, não é um erro. Mas eu estou colocando aqui a cobiça ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Porque tem pessoas que praticam pecado para ter dinheiro. Pelo seu dinheiro ele dá a vida. E pelo irmão, ele não faz isso. A live caiu e estamos aqui de volta lendo o capítulo 6 de 1 Timóteo. Joyce 6, recomendações de Paulo a Timóteo. Versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, o que é que nós precisamos buscar? Nós precisamos buscar a vida eterna. Por quê? Porque essa vida aqui, ela é passageira. Nós buscamos a vida eterna porque é nela que nós vamos passar a nossa eternidade. E aí ele coloca para Timóteo: tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então nós precisamos também fazer essa confissão diante de pessoas que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Porque somente Deus sabe qual é o tempo. Ninguém mais, somente Deus. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal, gente, e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Versículo 17. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação.
Ordene que eles pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles entesourarão para si mesmo um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Então, a orientação é que os ricos, as pessoas prósperas financeiramente, pratiquem o bem, sejam generosos a ponto de repartir. Quer dizer, quem é que reparte? Se é uma pessoa que ama o seu dinheiro, dá a vida pelo dinheiro, dá a vida pelos seus bens materiais, ele é incapaz de ajudar o próximo, gente. Porque ele não tem condição, ele não consegue tirar um pouco dele ali para contribuir, para colaborar com o irmão que está precisando. E aí Paulo fala aqui que os ricos precisam fazer isso, fazer boas obras, ser generosos e prontos para repartir com aquele que precisa. Versículo 20. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns se desviaram da fé. Ele chama a atenção. Cuidado com os ensinamentos errados, cuidado com os falsos evangelhos. E é para mim e para você também que ele fala isso. Cuidado com os falsos ensinos. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra, porque é através da palavra que nós saberemos se aquela pessoa que está pregando a palavra, uma palavra, se ela vem realmente de Deus ou não. Porque é na Bíblia que tem. E a Bíblia, ela nos fala. Nós não podemos acrescentar e nem tirar nada dela. Então nós precisamos ser fiéis a ela. E como é que nós vamos ser fiéis a ela, a palavra, se a gente não tem conhecimento dela? E é por isso que nós estamos lendo. Vamos ler a Bíblia toda, de capa a capa, versículo por versículo. Então aqui concluindo, e ele colocou: a graça seja com vocês. Então a graça de Deus esteja comigo e esteja com você. Amém? Que o Senhor Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando, nos dando sabedoria divina, para que nós possamos ler e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque somente por meio do Espírito Santo de Deus a gente tem a revelação da palavra de Deus. Porque se não for pelo Espírito Santo, nós vamos ler a Bíblia como a gente lê qualquer outro livro. E a Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é um livro sobrenatural. É um livro que foi escrito por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Então, nós precisamos pedir a sabedoria do autor, que é Deus, para que ele revele a nós tudo aquilo que ele tem para nos dizer. Amém? Então, concluímos aqui o livro de 1 Timóteo e amanhã estaremos aqui e contamos com vocês. Todos vocês que estão aqui, muito obrigada pela presença de todos.